E se a saúde e a doença não fossem só uma questão de química, mas sim de geometria? Parece estranho, né? Mas nesta análise, a gente vai mergulhar numa mudança que é simplesmente fundamental na forma como a gente entende o corpo humano. Uma ideia que pode transformar a biologia numa ciência de engenharia de altíssima precisão. Bom, vamos começar por aqui. Por séculos, a biologia pareceu um emaranhado de interações, um caos quase imprevisível. Mas e se essa visão estiver errada? Uma nova perspectiva está surgindo, e ela propõe o seguinte: em vez de caos, imagine uma malha. Uma rede dinâmica, interconectada, uma arquitetura onde a geometria define a função. Isso muda tudo, porque significa que o organismo não busca uma estabilidade rígida, mas sim a capacidade de se mover de forma fluida entre diferentes estados funcionais. Então, como é que funciona essa nova lente para enxergar o corpo? Vamos entender isso melhor. Pensa só, as trilhões de interações entre nossas células, proteínas, genes, elas não acontecem no vácuo. Juntas, elas esculpem o que os cientistas chamam de espaço de estados. Dá para imaginar isso como uma paisagem dinâmica, cheia de vales e montanhas que representa todas as configurações possíveis do nosso corpo. E o mais incrível, uma pequena interação local, tipo uma molécula sendo liberada, pode alterar a curvatura de toda essa paisagem, criando um campo que reorganiza as células ao redor. A interação vira geometria. E aqui está o ponto-chave. Saúde, dentro dessa nova lógica, não é só a ausência de doença. É a capacidade do sistema de se manter numa região de estabilidade, um ponto de equilíbrio forte, robusto, dentro dessa paisagem que é absurdamente complexa. Ok, vamos visualizar agora como a saúde e a doença se parecem nessa paisagem geométrica. Para a gente entender isso, tem um conceito fundamental, o atrator. Pensa nele como um vale nessa nossa paisagem. Ou, mais simples ainda, imagina uma tigela. Não importa de onde você solte uma bolinha de gude, ela vai rolar e naturalmente parar no ponto mais baixo, no fundo. Esse ponto é o atrator, é para onde o sistema tende a ir. E com essa ideia, a diferença fica muito clara. A doença, como uma inflamação crônica, é um atrator patológico. É como se o sistema ficasse preso nesse vale, que é fundo e estável, mas que é um estado prejudicial. Já a saúde, por outro lado, é um atrator homeostático, um estado funcional. É aquele vale de regeneração para onde o corpo sempre retorna naturalmente depois de uma perturbação. Agora, uma coisa fascinante é que nem todos os pontos nessa rede são iguais. Existem alguns que são os supernós. Pensa neles como os maestros da orquestra ou, sei lá, os controladores de tráfego aéreo do nosso corpo. Um pequeno ajuste em um supernó desses, um gene mestre, uma proteína-chave, pode gerar um efeito cascata, modulando centenas de outros nós e remodelando a paisagem inteira. É exatamente aqui que estão os pontos de alavancagem mais poderosos para qualquer terapia. Certo? Se a biologia é um mapa tão, mas tão complexo, a gente vai precisar de um novo tipo de bússola para navegar por ele, né? O tamanho do desafio aqui é a escala. Alguns pesquisadores chamam isso de a fronteira da 10ª ordem, porque a biologia opera em pelo menos 9 ou 10 dimensões ao mesmo tempo. Não são só as 3 dimensões do espaço e o tempo. A gente está falando também de variáveis ocultas, como a expressão de genes, gradientes de metabolismo, sinais entre as células. É uma complexidade que a nossa intuição simplesmente não dá conta de processar. E a solução para esse desafio gigantesco parece estar vindo da computação. É aí que entram as redes neurais informadas pela física, as PINs. Pensa nelas como uma nova geração de inteligência artificial. A IA tradicional aprende só com dados. As PINs são diferentes. Elas também são ensinadas com as leis fundamentais da física e da química. Isso impede que elas façam previsões biologicamente impossíveis, o que as torna uma ferramenta incrivelmente poderosa para mapear a vida. E com essa capacidade, as PINs podem criar um gêmeo digital do nosso sistema biológico. Como elas usam as leis da física como guia, elas não ficam reféns só de dados brutos, que muitas vezes são incompletos ou cheios de ruído. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente poderia simular num computador como a biologia de uma pessoa específica vai responder a um tratamento antes mesmo de dar a primeira dose. E com essa nova compreensão, com essa nova tecnologia, a nossa abordagem para tratamentos pode mudar, assim, da água para o vinho. Pensa na diferença. Hoje, a maioria dos remédios são passivos. É como ter uma chave para uma fechadura. Eles atuam continuamente num alvo específico. O futuro que essa visão propõe é de agentes inteligentes. Eles funcionariam como chaves mestras,
capazes de interagir com a rede biológica inteira de forma dinâmica, se adaptando ao sistema. E como isso funcionaria na prática? Imagina um agente terapêutico que consegue sentir o estado do corpo em tempo real, consegue computar qual é a melhor resposta baseado no seu gêmeo digital e consegue agir com uma precisão nanométrica para te empurrar de volta para o trator da saúde. Seria um sistema de circuito fechado funcionando dentro do próprio corpo. Essa mudança de paradigma, como a gente está vendo, nos coloca diante de uma escolha que é fundamental para o futuro da medicina. Olha só esse ponto de virada. A visão clássica enxerga a célula como uma máquina que só reage a estímulos, e a doença como uma peça quebrada. A nova visão, a geométrica, vê a célula como um agente autônomo que navega e responde ao seu ambiente. E nessa lógica, a doença não é uma peça quebrada, é um colapso topológico, ou seja, um colapso na estrutura e na comunicação de toda a rede. Isso nos leva à grande questão. Para onde a gente deve direcionar os nossos esforços? Continuar nessa corrida para descobrir novas moléculas para novos alvos numa ciência da descoberta? Ou será que o futuro é dominar a engenharia desses sistemas complexos, criando reguladores inteligentes que funcionam dentro da nossa própria fisiologia? Uma ciência de engenharia de sistemas. O caminho parece apontar para uma transformação profunda. A gente está falando de uma medicina que deixa de ser só descritiva, de apenas descrever sintomas, para uma que entende e influencia a geometria fundamental da vida, usando gêmeos digitais e engenharia de tecidos para criar tratamentos que sejam preditivos e finalmente personalizados de verdade. E no final das contas, talvez a lição mais profunda seja essa. Dos aglomerados de estrelas até as redes de células, o universo parece obedecer uma linguagem estrutural. E se a vida não for uma exceção a essa regra? Talvez a vida não lute contra a geometria. Talvez ela seja a expressão mais pura da geometria. E entender isso pode ser a chave para uma era completamente nova da saúde.